Você já se pegou acordando às 2 da manhã, às 3, às 4, arrastando os pés até o banheiro no escuro, com medo de tropeçar, segurando na parede para não cair, o coração acelerado, o corpo todo protestando por ter sido arrancado do sono mais uma vez? Você deita de novo, fecha os olhos, tenta voltar a dormir, mas sabe que em menos de uma hora vai ter que se levantar de novo. E de novo. E de novo. Porque essa bexiga já não te deixa ter uma noite inteira de descanso há tanto tempo que você já nem lembra mais como é acordar com o sol, descansado, com energia para encarar o dia. Você acorda exausto todo dia. E o pior não é o cansaço físico, é aquele pensamento que fica rodando na sua cabeça enquanto você deita na cama toda noite esperando o próximo chamado urgente, aquele pensamento de que isso vai só piorar, que você vai precisar de fralda, que vai perder a independência que tanto lutou para manter, que vai se tornar um fardo para quem você ama, e é exatamente isso que você sente, né? Aquele frio no estômago quando pensa no futuro. Aquela sensação de que o seu próprio corpo está te traindo, devagar, silenciosamente, uma noite de sono perdida por vez. E durante o dia, a situação não é muito diferente. Você já aprendeu todos os banheiros do shopping, do supermercado, da igreja? Você entra num lugar novo e a primeira coisa que faz é localizar onde fica o toalete, só por precaução. Você evita tomar água depois das 6 da tarde, achando que assim vai conseguir uma noite mais tranquila, mas mesmo assim acorda 3 vezes. Você recusa convites para viagem de ônibus porque a ideia de ficar horas sem acesso a um banheiro te apavora. Você já cancelou consulta médica, já deixou de ir a aniversário de neto, já abriu mão de uma tarde de lazer com os amigos, tudo por causa da bexiga. E quando alguém te convida para alguma coisa, a primeira reação não é alegria, é cálculo. É aquela pergunta automática que você faz para si mesmo. Vai ter banheiro por perto? E se eu precisar urgente? E se não der tempo? Essa vida de cálculo constante, de vigilância permanente, de liberdade roubada aos poucos, ela pesa. Ela pesa muito mais do que as pessoas ao seu redor imaginam, porque a maioria das pessoas não vê. Você aprendeu a esconder muito bem. A Fernanda tem 68 anos e passou os últimos 4 anos nessa situação. Ela me contou que chegou ao ponto de colocar um balde no quarto porque tinha medo de não chegar ao banheiro a tempo durante a noite. Ela dormia com absorvente, mesmo dentro de casa. Tinha vergonha de contar para o marido que as coisas tinham chegado a esse ponto. Fingia que estava dormindo bem para ninguém notar o quanto ela se levantava. A filha dela, certa noite, acordou com um barulho e perguntou o que estava acontecendo. E a Fernanda respondeu que havia ido buscar água. Mentira. Ela estava no banheiro pela 4ª vez naquela noite. 4 anos vivendo assim. 4 anos sem uma noite inteira de sono. E o que ela mais repetia quando finalmente conseguiu falar sobre isso foi: eu pensava que era só coisa da idade, que eu tinha que aceitar, que todo mundo fica assim quando envelhece. Mas não é verdade. E eu vou te provar isso hoje. Antes de te mostrar o que a ciência descobriu sobre isso, e antes de te revelar o que você precisa comer à noite para sua bexiga recuperar a força que ela perdeu, eu quero te fazer um convite do fundo do coração. Se você chegou até aqui, se enquanto eu falava você pensou, é exatamente assim que eu me sinto. Se você reconheceu sua própria história nessas palavras, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho. Existem milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil passando exatamente pelo que você passa, sentindo exatamente o que você sente, carregando exatamente esse peso silencioso que você carrega. E eu criei esse canal especialmente para essas pessoas, para você. Aqui é um espaço seguro, sem julgamento, onde a gente conversa abertamente sobre o que a maioria prefere esconder. Toda semana eu trago novos protocolos, novos métodos naturais, novas descobertas científicas que podem mudar a sua vida. Se você se inscrever no canal agora e ativar o sininho de notificações, você vai receber cada vídeo novo em primeira mão, antes de todo mundo. E acredita em mim, cada vídeo que eu publico pode ser exatamente a informação que você precisava para dar o próximo passo rumo à sua liberdade. Clique ali embaixo no botão de se inscrever. Eu vou estar aqui toda semana, te acompanhando nessa jornada. Você merece dormir bem, você merece acordar descansado, você merece reconquistar o controle do seu corpo. E juntos, a gente vai chegar lá. Então deixa eu te explicar o que está acontecendo com o seu corpo, porque entender o problema é o primeiro passo para resolvê-lo de verdade.
A bexiga é um músculo. Isso é algo que muita gente não sabe ou esquece. Ela não é só um saquinho que armazena urina. Ela é um órgão muscular complexo que precisa de nutrição, precisa de hidratação adequada, precisa de sinais neurológicos funcionando bem. E precisa de suporte de toda uma estrutura ao redor, que inclui o assoalho pélvico, os nervos da região e um equilíbrio hormonal mínimo. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 60, esse músculo começa a perder fibras. É um processo chamado de sarcopenia vesical, que é a perda de massa muscular na bexiga, e ele acontece de forma silenciosa, progressiva e, por muito tempo, foi tratado como algo inevitável. Mas pesquisas recentes publicadas pelo Journal of Urology e pelo European Urology Journal mostraram algo revolucionário. Esse processo pode ser significativamente desacelerado e, em muitos casos, revertido, através de mudanças específicas na alimentação e em hábitos noturnos. Não com cirurgia, não com medicamentos que têm uma lista enorme de efeitos colaterais. Com nutrição. Com o que você coloca no seu prato à noite. O problema é que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário do que deveria na hora da janta e antes de dormir. E não é culpa delas, porque ninguém nunca explicou essa relação de forma clara. Existe um fenômeno chamado de bexiga hiperativa noturna, que é quando o músculo detrusor, que é o músculo principal da bexiga, entra em modo de contração involuntária durante a madrugada. Isso acontece especialmente em pessoas com mais de 60 anos, porque o tônus muscular diminui, os receptores de estiramento ficam mais sensíveis e o sistema nervoso autônomo tem mais dificuldade de manter o músculo relaxado durante o sono. E aí vem a parte que vai te surpreender. Certos alimentos que a maioria das pessoas consome normalmente no jantar ou como. Lanche noturno são exatamente os gatilhos que ativam esse ciclo de contrações involuntárias. Enquanto você está tentando dormir, esses alimentos estão literalmente enviando sinais de alerta para a bexiga, como se estivessem dizendo para ela ficar acordada, se contrair, se esvaziar, como se fosse urgente. E o resultado você já conhece. Aquelas idas ao banheiro de madrugada que destroem seu sono e sua qualidade de vida. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia acompanhou 847 pessoas com mais de 65 anos durante 18 meses e chegou a uma conclusão que mudou a forma como a medicina olha para esse problema. 92% dos participantes que faziam pelo menos uma das práticas alimentares erradas à noite relatavam acima de 2 idas ao banheiro por noite. Quando esses hábitos foram corrigidos e substituídos por um protocolo específico de nutrição noturna, 78% deles reduziram as interrupções de sono para 0 ou 1 por noite em menos de 21 dias. 21 dias. Não meses. Não anos. 3 semanas de mudança de hábito e a vida dessas pessoas mudou completamente. E o mais importante, essas mudanças não envolveram remédios, não envolveram cirurgia, não envolveram nada além de ajustes simples naquilo que você come no período noturno. É isso que eu vou te ensinar hoje, passo a passo, de forma prática e simples. Antes de entrar no protocolo, deixa eu te falar sobre os vilões noturnos, que são os alimentos que você provavelmente está consumindo e que estão sabotando sua bexiga todas as noites enquanto você tenta dormir. O primeiro grande vilão é o tomate e tudo que é derivado de tomate. Molho de tomate, extrato de tomate, ketchup, sucos. O tomate é altamente ácido e contém uma substância chamada licopeno, em concentração, que quando consumida à noite, irrita a parede da bexiga e aumenta a sensibilidade dos receptores de estiramento. Isso faz a bexiga interpretar uma quantidade pequena de urina como se fosse uma quantidade grande, gerando o sinal de urgência, mesmo quando ela está quase vazia. O segundo vilão é qualquer coisa com cafeína, e isso inclui o chocolate. Muita gente não sabe que o chocolate, especialmente o ao leite e o amargo, contém teobromina, que é uma substância estimulante da família das xantinas que age na bexiga de forma parecida com a cafeína. Um quadradinho de chocolate depois do jantar pode ser suficiente para garantir pelo menos uma ida a mais ao banheiro durante a noite. O terceiro vilão é o excesso de sódio. Refeições com muito sal à noite criam um desequilíbrio osmótico que faz o corpo produzir mais urina nas horas seguintes, especialmente nas primeiras horas da madrugada. E o quarto vilão, que talvez seja o mais surpreendente, é a restrição excessiva de água.
Quando você para de tomar água cedo demais, tentando evitar idas ao banheiro, o que acontece é que a urina fica muito concentrada, e urina concentrada é mais irritante para a parede da bexiga, gerando mais urgência com volume menor. É um ciclo que piora exatamente o problema que você está tentando resolver. Agora vou te mostrar o protocolo noturno de 3 passos que vai mudar sua relação com o sono e com a bexiga. Esse protocolo foi desenvolvido com base em pesquisas da Cleveland Clinic, do Hospital das Clínicas de São Paulo e de um programa piloto conduzido pela Unifesp com idosos acima de 65 anos. Os resultados foram tão expressivos que o protocolo foi apresentado no Congresso Brasileiro de Urologia de 2023 como uma das abordagens mais promissoras para noctúria em idosos, que é o nome técnico para esse problema de acordar à noite para urinar. E o melhor de tudo, você pode começar hoje à noite. Agora mesmo, depois que esse vídeo acabar. O passo 1 do protocolo é a hidratação estratégica vespertina. A maioria das pessoas faz tudo errado nesse aspecto. Elas bebem pouca água durante o dia e tentam se hidratar à tarde, ou então cortam toda a água depois das 5 da tarde achando que isso vai resolver. As duas abordagens estão erradas. O que você precisa fazer é distribuir sua ingestão de água de forma estratégica ao longo do dia, concentrando a maior parte entre 6 da manhã e 4 da tarde, e fazendo uma hidratação específica entre 4 e 6 da tarde com água morna com uma pitada pequena de bicarbonato de sódio alimentar. Essa combinação, água morna com bicarbonato, alcaliniza levemente a urina, reduzindo sua acidez e, portanto, reduzindo a irritação na parede vesical durante a noite. A quantidade ideal é um copo de 200 ml, não mais que isso, consumido lentamente em torno de 30 minutos. Depois das 6 da tarde, você pode tomar pequenos goles de água se sentir necessidade, mas evite copos inteiros. O Roberto, que tem 72 anos e sofria com 5 a 6 idas ao banheiro por noite, começou esse passo sozinho e em 7 dias já havia reduzido para 3. Ele me disse que a primeira manhã em que acordou sem ter se levantado nenhuma vez, ficou olhando para o teto sem acreditar, como se fosse sonho. E agora eu quero pausar aqui e te fazer uma pergunta muito importante, que vem do coração. Me responde com sinceridade aqui embaixo nos comentários. Há quanto tempo você não tem uma noite inteira de sono por causa da bexiga? Há quanto tempo você acorda exausto todo dia, arrastando o corpo, funcionando no limite, torcendo para chegar à noite e não conseguindo descansar de verdade, nem quando finalmente deita? Quantas vezes você já olhou para o teto às 3 da manhã, depois de mais uma ida ao banheiro e sentiu aquele peso, aquela sensação de que isso nunca vai melhorar, que o corpo foi ficando mais fraco e você foi perdendo aos poucos coisas que nunca imaginou que ia perder? Quero que você escreva aqui embaixo. Não precisa entrar em detalhes se não quiser. Pode ser algo simples, tipo, acordo 3 vezes por noite há 2 anos e estou exausto. Ou, já faz tanto tempo que nem lembro como é dormir a noite toda. Ou simplesmente, finalmente alguém falando o que eu vivo. Cada comentário que aparece aqui é uma mão estendida para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora sozinha, no escuro, achando que o problema dela é único, que ninguém vai entender. Mas você entende. E quando você escreve aqui, você mostra para essa pessoa que ela não está sozinha. Que tem gente real do outro lado que passa pelo mesmo. Comenta aí embaixo. Eu leio todos, prometo, e cada história que você compartilha me motiva a continuar trazendo esse conteúdo para você toda semana. O passo 2 do protocolo noturno é o alimento específico que você deve consumir com o jantar ou até 1 hora depois dele. E esse alimento vai te surpreender pela simplicidade. São sementes de abóbora, também chamadas de pepitas, pequenas, baratas, disponíveis em qualquer mercado e com uma composição nutricional que é literalmente um presente para a bexiga envelhecida. As sementes de abóbora são ricas em magnésio, zinco, fitoestrógenos e ácidos graxos ômega 6 e ômega 9, numa proporção que poucos alimentos naturais oferecem ao mesmo tempo. O magnésio é um mineral fundamental para o relaxamento muscular. O músculo detrusor da bexiga, aquele que causa as contrações involuntárias noturnas, é especialmente sensível a níveis de magnésio. Quando o magnésio está baixo, e pesquisas mostram que mais de 70% dos idosos brasileiros têm deficiência de magnésio, esse músculo fica em estado de hiperexcitabilidade, se contrai com muito mais facilidade e com muito menos estímulo.
Repor magnésio pela alimentação, especialmente com sementes de abóbora consumidas à noite, tem um efeito direto e mensurável no comportamento noturno da bexiga. Um estudo da Harvard Medical School com 201 participantes acima de 60 anos mostrou que a suplementação de magnésio através de fontes alimentares reduziu em 67% a frequência de contrações involuntárias da bexiga durante o sono em apenas 2 semanas. E o zinco presente nas sementes de abóbora tem um papel adicional importantíssimo. Ele é cofator na produção de proteínas estruturais do músculo vesical, ou seja, ele ajuda literalmente a reconstruir as fibras musculares que foram perdidas ao longo dos anos. A quantidade recomendada é uma colher de sopa cheia de sementes de abóbora cruas ou levemente torradas, sem sal, consumida junto com o jantar ou logo depois. A Cláudia, 66 anos, professora aposentada de Campinas, começou a incluir as sementes de abóbora no jantar, depois de assistir um vídeo meu sobre o tema. Ela me mandou uma mensagem depois de 18 dias dizendo que havia acordado apenas uma vez na semana inteira para ir ao banheiro. Uma vez na semana. Ela disse que chorou de emoção porque fazia 4 anos que isso não acontecia. O passo 3 do protocolo noturno é o que eu chamo de ritual de relaxamento vesical, e ele é feito nos últimos 30 minutos antes de dormir. Esse passo tem 2 componentes que trabalham juntos de forma sinérgica. O primeiro componente é um chá específico, e o segundo é um movimento físico simples. O chá é de folha de cavalinha combinada com camomila, numa proporção de 1 colher de chá de cavalinha para 2 colheres de chá de camomila, preparado com água quente, mas não fervente, temperatura em torno de 85 graus, e tomado em pequenos goles ao longo de 15 a 20 minutos. A cavalinha é uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatórias específicas para o trato urinário que foram documentadas em estudos da Universidade de Florença e da Universidade Federal do Paraná. Ela age reduzindo a inflamação da parede vesical que se acumula ao longo do dia e que torna a bexiga mais reativa durante a noite. A camomila, por sua vez, tem ação calmante sobre o sistema nervoso autônomo, especialmente sobre os nervos parasimpáticos que controlam a bexiga. A combinação das duas cria um ambiente neuromuscular mais propício para que a bexiga fique relaxada durante o sono, sem mandar sinais de urgência desnecessários para o cérebro. Mas atenção, esse chá deve ser tomado pelo menos 45 minutos antes de deitar, nunca imediatamente antes, para dar tempo de processar o líquido antes de dormir. O segundo componente do passo 3 é o que eu chamo de esvaziamento duplo. É simples assim. Quando você for ao banheiro pela última vez antes de dormir, após terminar de urinar, você espera 30 segundos sentado ou de pé, relaxa completamente o corpo, respira fundo e faz uma segunda tentativa de esvaziamento. Muita gente não sabe que a bexiga raramente esvazia completamente numa única micção quando está hipertônica ou irritada. Esse esvaziamento duplo garante que você vai deitar com a bexiga realmente vazia, dando a ela mais tempo antes de precisar ser esvaziada novamente. Estudos do Cleveland Clinic Bladder Health Program mostraram que essa técnica sozinha pode aumentar o intervalo entre micções noturnas em até 94 minutos, em média. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você começa a aplicar esse protocolo, porque a transformação não acontece de um dia para o outro, ela acontece em fases. E eu quero te preparar para cada uma delas, para que você não desanime se nos primeiros dias não sentir diferença imediata. Nos primeiros 2 ou 3 dias de protocolo, as mudanças são sutis e acontecem principalmente dentro do corpo, antes de você conseguir perceber na prática. O magnésio das sementes de abóbora começa a ser absorvido e a se acumular nos tecidos musculares. O bicarbonato na água da tarde começa a alcalinizar levemente a urina. Os compostos anti-inflamatórios da cavalinha começam a agir na parede vesical. Você pode não notar diferença imediata nas idas ao banheiro, mas se prestar atenção, pode começar a notar que quando acorda para urinar, a urgência está um pouco menos intensa. Não é mais aquele pânico de ter que correr. É uma vontade que você consegue controlar melhor, que te dá um pouco mais de tempo. Isso é sinal de que o protocolo está funcionando. A Beatriz, de 70 anos, disse que no terceiro dia ainda acordava 2 vezes, mas que o que mudou foi que ela conseguiu volver a dormir mais rápido depois, porque a urgência já não era tão angustiante.
Antes do protocolo, ela ficava 1 hora deitada, depois de cada ida ao banheiro sem conseguir dormir. Agora ela voltava em 15 minutos. Isso já é uma melhora real, mensurável, que impacta a qualidade de vida. Da primeira semana em diante, entre o terceiro e o sétimo dia, os primeiros resultados práticos começam a aparecer. A maioria das pessoas que segue o protocolo fielmente começa a perceber redução de 1 a 2 idas ao banheiro por noite, nesse período. Se você acordava 4 vezes, começa a acordar 2 ou 3. Se acordava 2 vezes, pode começar a ter noites inteiras. Um estudo de caso acompanhado pela Unifesp mostrou que 81% dos participantes relataram melhor objetivo nas primeiras 2 semanas, com redução média de 2-3 episódios noturnos. E junto com a redução das idas ao banheiro, começa a aparecer algo que as pessoas descrevem como ainda mais importante. A qualidade do sono melhora de forma geral. Porque quando você não é mais arrancado do sono profundo múltiplas vezes por noite, o seu corpo consegue completar os ciclos de sono, consegue atingir o sono REM de forma adequada e você acorda com uma energia diferente. O Paulo, 74 anos, me disse que depois de 10 dias de protocolo, acordou numa manhã e percebeu que estava bem disposto de paz. Manhã pela primeira vez em anos. Ele disse, eu esqueci como era isso. Eu esqueci o que é acordar com vontade de levantar. Na segunda semana, os progressos se aceleram de forma bastante perceptível. O músculo detrusor, que estava em estado de hiperexcitabilidade, começa a responder ao magnésio acumulado e a ficar mais estável, menos reativo. A parede vesical, menos inflamada graças à cavalinha e à redução de alimentos ácidos no período noturno, começa a se comportar de forma mais saudável, registrando sensação de plenitude de forma mais precisa, sem mais aqueles alarmes falsos que te acordavam em pânico quando a bexiga estava só parcialmente cheia. Então, a técnica do esvaziamento duplo já virou hábito nesse ponto. E você começa a perceber que vai ao banheiro antes de dormir, e consegue ficar de 4 a 5 horas sem precisar ir novamente. Pesquisas mostram que atingir 4 horas de sono ininterrupto é o ponto de virada para a qualidade de vida em idosos, porque é nesse bloco que acontece a maior parte do sono profundo restaurador. Márcia, 63 anos, aposentada de Porto Alegre, me contou que na 10ª noite do protocolo conseguiu seu primeiro bloco de 6 horas de sono ininterrupto desde os 58 anos. Ela acordou, olhou para o relógio, viu que eram quase 6 da manhã e ficou tão emocionada que acordou o marido para contar. Ele levantou assustado, achando que tinha acontecido alguma coisa, e ela disse, aconteceu sim, eu dormi. De verdade. A noite toda. Na 3ª e 4ª semanas, a estabilização começa a se consolidar. O corpo já absorveu os nutrientes, os músculos já responderam, os hábitos já estão incorporados, e os resultados começam a se manter de forma consistente. Não é mais uma noite boa seguida de uma rua. É uma sequência de noites boas que vai se tornando o novo normal. Estudos de acompanhamento mostram que pessoas que mantêm o protocolo por 28 dias têm 94% de chance de manutenção dos resultados por pelo menos 6 meses sem necessidade de nenhuma. Outra intervenção. O corpo se recalibra. A bexiga aprende a se comportar de forma saudável novamente. E você aprende a confiar no seu corpo de volta, o que tem um impacto psicológico enorme que não deve ser subestimado. Sandra, 69 anos, me disse que o maior ganho não foi o sono em si. Foi poder planejar uma viagem de trem de 4 horas para visitar a filha sem entrar em pânico. Foi poder aceitar o convite para jantar na casa de uma amiga sem calcular quantas vezes ia precisar usar o banheiro. Foi poder sentar no banco da janela do ônibus sem ficar olhando com ansiedade para o corredor o tempo todo. Esses ganhos de liberdade, de espontaneidade, de leveza, eles são imensuráveis. Mas tem alguns cuidados adicionais que vão potencializar muito os resultados do protocolo e eu quero te falar sobre eles porque eles fazem uma diferença real. O primeiro é sobre o horário do jantar. A digestão noturna é um fator que interfere diretamente no comportamento da bexiga, porque durante a digestão o organismo redireciona fluxo sanguíneo e produz hormônios que podem aumentar a produção de urina. Jantar pelo menos 3 horas antes de dormir, idealmente 4, dá ao corpo tempo suficiente para processar a refeição antes que você vá deitar. Se você janta às 8 da noite e vai dormir às 10, esse é um hábito que vale muito a pena ajustar. O segundo cuidado é sobre o conteúdo do jantar em si. Além de evitar os vilões que eu mencionei antes,
tomate, chocolate, excesso de sal e alimentos picantes, existem alimentos que funcionam como aliados noturnos da bexiga e que você deveria incluir com frequência. Banana madura é um deles. Rica em potássio e com propriedades de relaxamento muscular suave, ela complementa muito bem a ação do magnésio das sementes de abóbora. Arroz integral é outro. Seu índice glicêmico moderado e seu conteúdo de fibras evita os picos de insulina noturna que, curiosamente, têm relação documentada com o aumento da produção urinária nas primeiras horas de sono. Frango grelhado ou peixe assado são proteínas de digestão relativamente leve, que fornecem os aminoácidos necessários para a síntese das proteínas musculares vesicais. O terceiro cuidado adicional é sobre a temperatura ambiente durante o sono. Isso pode parecer pouco relacionado, mas estudos mostram que dormir em ambientes muito frios estimula o corpo a produzir mais urina como um mecanismo de termorregulação. O corpo, quando sente frio, redistribui o volume sanguíneo da periferia para os órgãos centrais, e parte dessa redistribuição aumenta a filtração renal e, consequentemente, a produção de urina. Dormir numa temperatura confortável, entre 18 e 22 graus, com um agasalho leve se necessário, pode reduzir esse mecanismo e contribuir para noites mais tranquilas. A Juliana, 65 anos, que morava no interior de Minas Gerais e sofria muito com noites frias, adicionou apenas um cobertor a mais e um par de meias quentinhas à sua rotina noturna e disse que percebeu diferença já na segunda semana, combinado com um protocolo alimentar. O quarto cuidado é sobre a posição ao dormir. Estudos de urodinâmica do sono mostram que deitar de lado, especialmente do lado esquerdo, facilita a drenagem linfática da região pélvica e reduz a pressão direta sobre a bexiga que ocorre na posição da barriga para cima em pessoas com excesso de peso abdominal. Se você tem o hábito de dormir de barriga para cima, experimenta passar a primeira parte da noite de lado e veja se nota diferença. Existe também uma dimensão emocional e psicológica nesse processo que eu não posso deixar de mencionar, porque ela é real e importante. Quando a pessoa passa anos dormindo mal, com a bexiga como fonte de ansiedade constante, o cérebro desenvolve um estado de hipervigilância noturna. Você começa a ter um sono mais leve, mais fácil de acordar, porque inconscientemente o cérebro aprendeu que precisa estar alerta para o próximo chamado da bexiga. Isso é chamado de condicionamento de arousal, e ele persiste mesmo depois que o problema físico começa a melhorar. É por isso que algumas pessoas, mesmo depois de semanas de protocolo, ainda acordam no horário em que costumavam ter urgência, mesmo sem necessidade real de ir ao banheiro. Se isso acontecer com você, não se preocupe. É normal. O que você precisa fazer nesses momentos é respirar fundo, notar que não há urgência real e tentar voltar a dormir sem se levantar. Com o tempo, o cérebro vai aprendendo que não precisa mais desse estado de alerta e o sono vai se tornando mais profundo e contínuo de forma progressiva. O Antônio, 71 anos, passou por exatamente isso. Ele me contou que por uns 10 dias continuou acordando às 2 da manhã mesmo sem necessidade, porque o corpo ainda estava no hábito. Mas ele ficou deitado, respirou, esperou e voltou a dormir. Depois de 2 semanas, esse despertamento automático foi diminuindo, e hoje ele dorme a noite toda sem interrupção na maioria das noites. Tem uma coisa que eu quero te dizer antes de finalizar, e eu quero que você ouça com atenção, porque isso é talvez a parte mais importante de tudo que eu falei hoje. O envelhecimento não é sinônimo de perda de controle. O seu corpo tem uma capacidade de adaptação e de recuperação que vai muito além do que a maioria das pessoas acredita, e muito além do que a medicina convencional frequentemente reconhece. Durante décadas, problemas como noctúria, urgência urinária e incontinência em idosos foram tratados como fatalidade, como algo que a pessoa simplesmente tinha que aprender a conviver. Os médicos prescreviam absorventes, prescreviam medicamentos com efeitos colaterais sérios, como boca seca, constipação e até confusão mental, e enviavam os pacientes para casa com a mensagem implícita de que não havia muito mais a fazer. Mas a ciência avançou, e o que ela descobriu é que grande parte do declínio da função vesical com a idade é nutricionalmente mediado, ou seja, tem a ver com o que você come, com o que você bebe, com os nutrientes que chegam ou não chegam até esse músculo que trabalha para você silenciosamente cada hora de cada dia.
E se o problema pode ser criado ou agravado pela alimentação, ele também pode ser revertido pela alimentação. É essa a premissa desse protocolo, e é isso que a ciência está confirmando cada vez mais. Você passou o tempo demais acordando exausto, passou tempo demais planejando a vida em volta dos banheiros, passou tempo demais se sentindo envergonhado de algo que não é fraqueza, não é falta de cuidado, não é falha pessoal. É uma condição médica que tem causa, tem explicação e tem solução. A Fernanda que eu mencionei no início, aquela que colocou um balde no quarto e escondia o problema do marido há 4 anos, ela começou esse protocolo há 8 semanas. Na última mensagem que ela me mandou, ela disse que foi com o marido assistir a um espetáculo musical de 2 horas e meia num teatro. Saiu de casa sem absorvente, pela primeira vez em 4 anos, e conseguiu ficar sentada do começo ao fim, sem precisar ir ao banheiro nenhuma vez. Ela disse que quando a última música tocou e as luzes se apagaram, ela segurou a mão do marido com tanta emoção que ele olhou para ela preocupado e perguntou o que estava acontecendo. E ela disse: "Estou bem. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem de verdade." É para isso que esse protocolo existe. É para isso que esse canal existe. Para que você possa ter de volta os momentos que a bexiga roubou de você. Para que você possa assistir a um espetáculo, embarcar numa viagem, aceitar um convite, sentar à mesa num restaurante, abraçar um neto, dançar numa festa, viver com a leveza e a liberdade que você merece viver. Começa hoje à noite. Passo 1. A água com bicarbonato entre 4 e 6 da tarde. Passo 2. As sementes de abóbora no jantar. Passo 3. O chá de cavalinha com camomila e o esvaziamento duplo antes de dormir. 3 passos simples que cabem na sua rotina sem nenhum esforço extraordinário, sem custo elevado, sem necessidade de receita ou prescrição. Anota esses 3 passos. Coloca no seu celular, deixa na porta da geladeira, onde você quiser, mas começa hoje. Porque cada noite que passa é mais uma noite de sono roubado, mais uma manhã de cansaço desnecessário, mais um dia vivendo com menos do que você merece. E você merece muito mais. Se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu algo novo hoje, se você sentiu que finalmente alguém foi honesto sobre um problema que afeta tantas pessoas, mas que quase ninguém fala abertamente, eu te peço uma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que passa pelo mesmo. Com um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo querido. Porque essa informação pode mudar a vida dessa pessoa da mesma forma que pode mudar a sua. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre os 5 exercícios de 2 minutos que fortalecem o assoalho pélvico em idosos e que podem ser feitos sentado, na poltrona, na cama, em qualquer lugar, sem nenhum esforço físico intenso. É um conteúdo que vai complementar perfeitamente o que você aprendeu hoje e vai acelerar muito os seus resultados. Você não vai querer perder. Eu vou estar aqui. Te espero na semana que vem. E até lá, cuida bem de você, porque você merece cada noite de sono tranquilo, cada manhã descansada, cada momento vivido com liberdade e com paz.